Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Vou te mostrar nesse vídeo para onde provavelmente a nossa bolsa vai para o ano que vem, o que esperar para 2023, baseado em uma série de informações e análises de alguns economistas aqui. Então vamos lá. Então antes da gente começar, quem já é parceiro do canal, vou pedir para deixar o gostei, isso ajuda bastante a gente. Então já vamos começar. Primeiro ponto, guerra na Ucrânia. Eu acho importante a gente abordar porque foi uma das coisas que desestabilizou as cadeias globais junto com a nossa crise ali do Covid em 2020 e 2021. Então a gente tá terminando aqui 2022, meio que é 2020 parte 2, né? Parece que é um grande 2020, a gente não saiu disso ainda. Só que agora, o que eu enxergo, e eu vou te mostrar as informações, a gente está saindo desse grande 2020, a gente está saindo dessa questão do Covid, e a gente também tem previsto aqui, tá com boas expectativas para o fim da guerra da Ucrânia. Vou te mostrar o porquê e porque os maiores interessados estão aqui envolvidos em terminar essa guerra. Então a primeira coisa que aconteceu foi a China, que está numa situação diferente nesse processo de fim do Covid, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas ele diz que para o presidente russo que a China quer ver a Rússia negociando com a Ucrânia. A China agora quer que o mundo volte ao normal. Ela está parando com o lockdown de deixar as pessoas presas por causa de protestos e ela quer agora que a economia global comece a andar como andava antes. E após o Xi Jinping fazer isso, no dia seguinte a gente vê o Putin falando que a Rússia quer o fim do conflito. Olha como que a China é poderosa. No dia seguinte a gente já sai a notícia de que o Putin ele tem interesse no fim do conflito, ele quer negociar aqui o fim da guerra. Então, agora que tem interesses da parte dos agressores, eu acredito que as chances da guerra estar perto do fim, as chances estão maiores. A Ucrânia está recebendo recursos dos Estados Unidos, então está sendo uma guerra que não está favorecendo ninguém, menos ainda a Rússia. Então eu acredito aqui que agora a gente aumenta a probabilidade do fim do conflito. Com o interesse da Rússia e da China de acabar com isso, a gente deve ver agora arrefecer isso daqui. E uma outra coisa que está acabando, como eu já adiantei, o Covid. Agora que a China, que foi a mãe, né, foi a origem, a terra-mãe, né, do Covid, a gente está vendo que eles pararam com a medida de lockdown, porque lockdown não funciona e por eles prenderem a população que está acostumada com regime forte, pesado, começou a se revoltar. A gente teve muitos protestos na China, não sei se você chegou a ver as imagens, mas estava bem forte o movimento de protestos. E agora, como você pode ver em algumas manchetes aqui, a China decidiu parar aqui, ó, ela decidiu parar com a política do Covid-0. Por que isso? Porque pela primeira vez, né, a população começou a realmente ter grandes revoltas. Com medo de perder o poder, a China falou, não, a gente vai parar com esse lockdown, vamos deixar esse povo se infectar. E aqui a China falou que pela primeira vez aqui realmente está se espalhando o Covid, está infectando 37 milhões de pessoas por dia. Então eles acreditam que logo deve atingir aí 900 milhões de infectados, depois começar a reduzir a infecção. Mas isso é ruim, as pessoas pegarem uma doença, mas o ponto positivo é que isso acaba. No resto do mundo a gente está com a doença controlada, parte por causa das vacinas, parte porque todo mundo já pegou parte da imunidade e agora a doença ela não tem lá tanto impacto mais como tinha antigamente no começo, que foi muito triste aquele começo. A China agora, ela passando pelo processo que o resto do mundo passou, acredito que ela deve aí terminar essa questão de Covid e a China, que foi o motor do mundo pelos últimos 20, 30 anos aí, talvez volte com uma economia mais forte agora, volta a economia da China a funcionar. E ela já está pressionando a Rússia, como eu falei, porque ela precisa que o mundo volte ao normal para que ela volte ao normal. Então aqui, se continuar nesse ritmo, em pouco tempo, coisa de um mês e pouco, a gente deve ter boa parte da população chinesa contaminada, depois mais um mês para as pessoas se curarem e talvez o mundo voltar numa certa normalidade, entre 2 e 3 meses, o que é positivo para o resto do mundo, porque as cadeias globais estavam desestabilizadas e a economia global está nessa situação estranha, onde as pessoas até esperam uma certa recessão global. Tem vários pontos onde a gente vê isso. Então, o que significa isso que a gente está vendo? Isso significa que a China deve voltar
a sua economia funcionar com uma força maior, e isso deve ser bom principalmente para o Brasil, que o Brasil é uma grande fornecedora de matérias-primas para a China. A China é uma grande fábrica do mundo e o Brasil é uma grande fazenda, né, da China, principalmente. Então isso aqui deve afetar a economia brasileira. Então aqui só para você ver que não só eu estou falando essa questão de recessão global. Então aqui parece algo contraditório, né? A China voltar e recessão global. É que a China ainda não voltou e a economia está mostrando em alguns países, na Europa, nos Estados Unidos, começou a mostrar desaceleração. Saiu a informação há 2 dias atrás, estou gravando dia 23, dia 22 saiu algumas informações que a economia dos Estados Unidos veio melhor do que esperado. Então aqui a gente está no meio termo, ninguém sabe direito, mas se depender, por exemplo, da Europa, a gente estaria entrando aqui num caminho para uma recessão. Então depois, daqui 2, 3 meses, se a China ela volta a abrir, as pessoas se curam, a economia deve voltar aqui com um gás maior, com uma força maior da China e talvez ajude a estabilizar tudo isso. Então agora vamos falar de Brasil. Como que todos esses fatores que a gente falou, talvez final da guerra, a questão também da China voltar ao normal, a parte do mundo desacelerando, o que tudo isso afeta a gente? O primeiro ponto é que com as cadeias globais se normalizando, a gente deve ver uma possível diminuição da inflação no mundo todo. Isso para o Brasil é algo positivo. E o Brasil, que foi um dos primeiros países a subir de maneira agressiva os juros. Então, como você pode ver aqui, esse é o site do Banco Central e é o histórico da inflação, e o vermelho é a previsão de queda da inflação pelo boletim Focus. Então o que a gente vê? Eu até brincava que eu acompanhava esse gráfico e ele sempre falava que a inflação ia cair bastante e a inflação nunca caía, né? A gente falava que ela sempre ia sendo jogada para o mês seguinte e como a gente viu, realmente caiu. O último valor aqui, a gente está perto aqui de uma inflação, ó, no boletim Focus mais recente, uma inflação de 5,9%. A gente chegou numa inflação aqui de 12% ao ano, isso no IPCA. Então a gente já está vendo a inflação do Brasil cair. Se a gente tiver ajuda do mundo, onde a gente está vendo aumento de juros no mundo todo e uma organização das cadeias globais, pode ajudar a acentuar a queda da nossa inflação. É claro que você pode, se você acompanha os noticiários, talvez esteja se perguntando da questão do risco fiscal do Brasil. A questão dos gastos públicos que afetam exatamente aqui a inflação. E esse medo do risco fiscal é o que tem feito a nossa bolsa, por exemplo, ficar barata. A nossa bolsa ela está barata há algum tempo e ela continua barata por causa dessas questões novas, né? Novas porque surgiram depois das eleições todo esse medo do governo eleito gastar muito dinheiro. Mas o que essa queda da inflação que já aconteceu e se seguir o Boletim Focus deve continuar acontecendo, juntar com as cadeias globais, darem uma ajudada, o que isso deve ajudar? Isso deve proporcionar uma possível queda nos juros aqui no Brasil. O mercado ele precificava a queda de juros agora em março. Por causa do risco fiscal que a gente acabou de falar, do governo eleito, essa queda dos juros foi jogada para frente. Tem pessoas falando que não vai cair os juros no ano inteiro, mas se tiver esse efeito das cadeias globais, se o mundo ajudar, talvez sim a nossa inflação caia no ritmo melhor que o esperado. Particularmente acredito que sim, a queda de juros foi jogada para frente, mas na hora que o mercado tiver uma certa segurança de ver que não tem mais para onde os juros ir, que ele não vai mais subir, o mais normal é que os juros futuros comecem a cair e a nossa bolsa comece a reagir. Então eu já estou adiantando aqui o que eu vejo para o Ibovespa, uma possível alta. Mas vamos detalhar aqui, vamos olhar outras informações. Uma das informações relacionadas ao Ibovespa é isso aqui. Qual que é a perspectiva das corretoras para o Ibovespa o ano que vem? Tem várias avaliações. Cada corretora, como você está vendo aqui na minha tela, avalia um cenário diferente. Na média, a gente vê as pessoas precificando o Ibovespa por final do ano que vem em 126 mil pontos e a mediana é nos 128 mil pontos, o que daria uma boa alta a partir do valor de hoje. Nesse final de ano, com a PEC aprovada, a gente já está vendo a nossa bolsa subir. E também tem um outro fator muito interessante
na alta recente da nossa bolsa. E uma das coisas interessantes é isso aqui, postado pelo Braga. Caso você não conhece, vou abrir o perfil dele aqui. Ele é sócio fundador aqui da Encore Asset. Ele postou esse gráfico aqui, ele fez essa avaliação. Essa avaliação que eu vou te mostrar aqui é a comparação da nossa bolsa com quem está vendido, operando vendido. E hoje a gente está vivendo um momento onde a gente tem um histórico, um recorde histórico de pessoas vendidas na nossa bolsa, apostando contra. Então, nesse final de ano, essa reação da nossa bolsa subindo, provavelmente alguns desses players vendidos saíram do short, né, que é operar vendido, porque existe um risco grande. Quem fica shorteado, ele está descoberto, né? Ele pode ser pressionado se a bolsa subir muito, essas pessoas acabam sendo obrigadas a encerrar a posição de maneira rápida. Mas, de qualquer forma, olha quanto que nossa bolsa tem de short hoje em dia. Então, o nível de short da bolsa é o recorde histórico. E o dia que esse pessoal zerar a posição, vai gerar uma pressão compradora muito forte e rápida na nossa bolsa. Então, isso aqui é um gatilho para a nossa bolsa ter grandes movimentos para cima. Hoje a gente está nesse risco. Ao mesmo tempo que todo mundo está com medo, está todo mundo apostando contra, mas isso mostra que no momento onde houver algum movimento de alta, essas pessoas vão ser obrigadas a fechar suas posições, e para fechar um short, uma operação vendida, ele tem que comprar, induzindo a bolsa a subir ainda mais. Então provavelmente a gente deve ter alguns movimentos bruscos de alta o ano que vem, graças a isso daqui. A gente já está vendo a nossa bolsa chegou perto dos 100 mil pontos, já está em 109 mil. Tem sido um movimento rápido, acredito que seja um pouco por causa disso daqui, tá? Então, só que isso eu acredito deve se acumular para o ano que vem também, e a gente deve ter dias bem voláteis em 2023. É legal a gente observar o fluxo estrangeiro. Você pode ver que, de modo geral, esse ano, nos últimos 12 meses, a gente ganhou bastante dinheiro, recebeu bastante dinheiro gringo, e mesmo aqui, ó, até outubro, estava bem estável a entrada do fluxo estrangeiro. E se a gente olhar os últimos dias, a gente percebe que do dia 7 ao dia 20, que é onde a gente tem as informações aqui, a gente continuou tendo uma entrada forte de fluxo estrangeiro, uma entrada relevante, né? Não foi forte o suficiente, né? Porque o investidor institucional, né, o brasileiro, tirou dinheiro da bolsa e o estrangeiro colocou. Então, a gente continua recebendo dinheiro de investidor estrangeiro. Então, isso é bem interessante. A gente continua recebendo, o gringo continua comprando. Então isso aqui é legal para a gente ter um cenário de como estão os investidores. O investidor brasileiro está tirando dinheiro daqui porque muitas vezes o pessoal está migrando para renda fixa, as pessoas não investem com pensamento lá de longo prazo, outros são gestores que precisam ali de performance, então está muito mais fácil colocar o dinheiro na renda fixa. Eles estão recebendo muitas retiradas também, né? O brasileiro normal, a pessoa comum, está tirando dinheiro do fundo de ações porque não está rendendo tanto e colocando na renda fixa. Isso aqui, logo, quando a bolsa começar a tomar corpo, isso aqui deve se inverter. É outro fator também para a gente ter movimentos grandes de altas na nossa bolsa o ano que vem, em algum ponto. Uma outra informação que é legal da gente ver para a nossa bolsa é o PL, eu sempre acompanho ele, e nosso PL continua bem barato. O PL da Bolsa Brasileira, do Ibovespa, está aqui em 4,63, ele já chegou a bater aqui 25, para você ter noção, e ele está em 4,63. E ele está aqui abaixo de 2008, está abaixo aqui de 2002, 2003, que foram épocas onde a gente teve grandes movimentos de alta na nossa bolsa. Se a gente tira aqui Petro e Vale, porque distorce um pouco, a gente vê a mesma coisa. A gente continua com um PL bem barato, de 8, enquanto aqui já teve momentos de bater 20. Então a gente está com uma bolsa, usando esses múltiplos como parâmetro, uma bolsa barata. Um outro Twitter que eu recomendo você ver, além do Braga, é da Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, e ela traz aqui várias informações interessantes. Recente aqui, ela postou isso hoje. Nos Estados Unidos, a gente teve uma boa notícia de inflação em queda, com o PCE de novembro, medida preferida pelo Fed, acelerando em 6% para 5,5%. Então, o que isso é positivo para a política monetária lá, né? Isso significa que talvez o juros americano possa parar um pouco antes. Quando o juros americano para de subir, as pessoas param ali de operar vendido. A ideia é essa, né? Quando não tem para onde a coisa cair, o mercado ou está vendido ou está comprado. Na hora que não tem para onde ver o movimento de queda, eles invertem a mão. Então,
Isso aqui é interessante, a gente tem que acompanhar tanto a política monetária de juros dos Estados Unidos quanto a do Brasil. Isso aqui é um gráfico mostrando a nossa inflação de serviços mês a mês, veio abaixo do esperado agora em dezembro, então é outra informação interessante. A nossa inflação está caindo e vir abaixo do esperado para nossa inflação já em queda é algo muito positivo. Talvez a gente adiante a queda dos juros, que o mercado está jogando lá para frente, talvez a gente veja realmente no meio do ano que vem ali a queda dos juros. E por que os juros é importante? Caso você não acompanhe o canal, juros cair significa a bolsa subir. E na realidade até antes, né? Antes dos juros realmente cair, quando o mercado ele vê essa possibilidade de em breve os juros cair, a bolsa, os investidores já começam a apertar na bolsa para tentar pegar todo o movimento de alta. E para quem está muito pessimista com o nosso país, dá uma olhada aqui, é legal ver que os investimentos no nosso país continuam. É o atual governo, né? O governo que termina agora em 2022, fez um trabalho legal de incentivar o investimento privado, de tentar melhorar o ambiente para o investimento privado, e isso aconteceu. Olha que interessante, o Brasil tem sido um dos principais países destinos de investimento estrangeiro. Então a gente está vendo aqui, em novembro, um recorde de investimento estrangeiro que bateu aqui mais de 4% do PIB em investimento direto no país, de dinheiro que veio de fora para investimento. Então tudo isso vai ajudar a gerar crescimento econômico. Então a gente está vendo um cenário onde a nossa inflação está caindo e a gente tem uma possibilidade da economia continuar crescendo, o que é extremamente positivo. Agora vamos ver um pouco da análise do André Perfeito. Ele era economista-chefe da Necton e ele ganhou vários anos seguidos prêmios de acertar para onde ia a taxa de juros. Ele acertou diversas vezes para quanto ia os juros. Qual que é a visão dele? Ele acredita que o mercado, como você pode ver nesse artigo que foi postado aqui no Investing, recomendo você ler ele inteiro, mas ele vê o que significa isso, né? Base de comparação do governo eleito está muito baixa. Que o mercado está muito pessimista e qualquer coisa que o governo eleito fizer de neutro ou positivo, o mercado vai reagir de maneira exageradamente positiva. Então o que acontece? Muito provavelmente o que ele avalia aqui é que o mercado está pessimista demais, que está prevendo um juros alto por muito tempo, mais do que será a realidade. Que o governo eleito, o Haddad, ele tem o compromisso de que ele quer ganhar a eleição, então talvez ele vai ser tranquilo na economia e ele já tem uma herança positiva do Paulo Guedes, ele mesmo diz isso. E que vai já trazer um movimento de um possível crescimento econômico, por exemplo, continuação da queda da taxa de desemprego, que a nossa taxa de desemprego caiu de maneira bem rápida e de maneira bem drástica. Então, o que ele enxerga aqui? Que o mercado está muito pessimista. Se a pessoa que costuma acertar muito para onde a taxa de juros vai está falando que o mercado está pessimista, isso significa que talvez os juros ele não demore tanto assim para cair como o mercado está avaliando, e isso talvez seja um gatilho para a nossa bolsa ter uma performance melhor do que o mercado está esperando agora em 2023. Então, juntando todas essas informações, qual é a minha conclusão? Quem quiser pegar o movimento de alta da bolsa, quem quiser ganhar dinheiro com bolsa de valores, não tem momento melhor. A nossa bolsa estava barata, ela continua barata, só que essa oportunidade de pegá-la barata não vai durar muito tempo mais e ela nunca mais vai voltar para os patamares de hoje. Se você olhar o histórico da bolsa, ela chega num ponto onde ela nunca mais volta para os valores anteriores. Caso você não saiba, a bolsa já valeu 10 mil pontos de Ibovespa, já valeu 15 mil pontos, 2 mil pontos. Nunca mais vai voltar para essa precificação. Hoje, mesmo com toda a incerteza do mundo, ela tem dificuldade de cair dos 100 mil pontos. Ela chegou lá em 60 no Covid, alguma coisa assim, 70, 60, 70 por alguns dias, depois subiu tudo de novo. Se tiver uma crise, dificilmente cai abaixo de 100 mil pontos novamente. Então, o que eu acredito? Que Bolsa de Valores é uma grande oportunidade hoje em dia e eu continuo com essa visão. Eu estou otimista com o pessimismo. O pessimismo do mercado, o pessimismo das pessoas cria oportunidades onde me gera otimismo. Por isso eu continuo na minha linha onde estou mega posicionado em Brasil. Minha carteira é ainda hoje
praticamente 100% Brasil, ações e opções, e vejo 2023 com ótimos olhos. Claro que com o mercado lateral, como tem sido, dá para ganhar dinheiro utilizando opções, normalmente. A gente opera opções vendidas, dá para fazer várias operações, dá para operar suporte e resistência, usar gráfico e ficar ganhando dinheiro com o mercado lateral. Mas a cereja do bolo, claro que é sempre grandes movimentos para a gente aproveitar a alavancagem das opções. Então eu continuo positivo e acho que 2023 as pessoas podem falar que, poxa Jimmy, você é muito otimista, sempre tá otimista, mas vamos conversar daqui 2 anos, por exemplo, e ver a performance da minha carteira e a performance de quem está em renda fixa. A gente pode fazer essa comparação, a gente contrata esse desafio e a gente faz essa comparação. O potencial de ganho da bolsa é muito maior do que a gente tem para ganhar em renda fixa. É claro que você, investidor que está começando, investidor que está entrando em renda variável agora, não é recomendado mesmo você fazer que nem eu, colocar tudo em bolsa de valores. Você tem que ter uma alocação de portfólio inteligente para minimizar os seus riscos. Eu vejo hoje a Bolsa de Valores brasileira como uma grande oportunidade de 2023. Não é criptomoeda, não é renda fixa, não é NFT, não é apostas esportivas, não é Blaze, não. Bolsa de Valores brasileira, boas empresas, estão interessantes, estão baratas, estão pagando dividendos, estão com uma saúde financeira legal, dá para fazer um bom dinheiro nisso, principalmente se você souber de opções. Então eu espero um 2023 muito melhor do que a gente teve até agora, nesse final de 2022 aqui, que parece que é um grande 2020. Eu acho que 2020 vai acabar e agora a era da prosperidade vai estar começando. Eu vejo vários gatilhos positivos próximos de serem disparados e a maior oportunidade para se ganhar dinheiro vai ser a Bolsa de Valores. Se você for se posicionar, não espera a Bolsa subir aí metade do movimento para comprar na alta e depois você vender quando ela estiver na baixa. O momento de se posicionar, na minha visão, é agora, é o que eu estou fazendo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem uma opinião diferente, conta aqui nos comentários. Eu sei que tem muita gente pessimista, tem muita gente pessimista hoje em dia e talvez vão achar que é absurda a minha avaliação. Mas eu falei, eu realmente, vamos fazer esse desafio aí, daqui 2 anos, vamos ver. Eu tenho uma crença muito grande de que a gente vai ter um retorno muito legal com Bolsa de Valores nos próximos anos. Então é isso, eu vejo vários sinais positivos, eu continuo muito otimista. E nesse final, na realidade, eu só quero agradecer. Muito obrigado a vocês. Vocês me proporcionaram um ano muito legal, essa parceria, essa comunidade, vocês estarem aqui comigo. Obrigado, tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que passem bem com a família de vocês, com as pessoas que vocês amam. E vamos ganhar dinheiro aqui em 2023, contem comigo. O que eu puder fazer por vocês, o que eu aprender, eu vou vir aqui e vou trazer para vocês. Foi assim que eu comecei, ensinando aqui a forma que eu investia, que eu tive uma dificuldade enorme para aprender. Na hora que eu aprendi, tentei facilitar o máximo possível porque eu achava extraordinário. E é essa a minha função até hoje. Tudo que chega em mim eu quero trazer para vocês terem acesso e da forma mais fácil possível. É isso, obrigado pela parceria, um grande abraço e até o próximo vídeo.